Deltan Dallagnol, nos Estados Unidos, defendeu o uso, sim, da religião dele na esfera política. Esse vídeo e mostrar que eu concordo plenamente com ele. E mostrar que, e dizer que a gente tem que ser corajoso, falar lá. Olha que coisa. Vou mostrar aqui para vocês. O discurso dele foi lá nos Estados Unidos. O discurso, vamos ler. Aqui, ó. Muito rapidamente. Eu queria dizer que eu defendo honestidade, competência, políticas públicas sobre evidências, mas sim, eu levo a minha religião para o meu trabalho, porque ela consiste nos meus compromissos últimos de vida. E na minha perspectiva, Alessandro, com todo o respeito que eu tenho por você, você recusar isso é um preconceito de natureza religiosa. Eu explico por quê. Então, primeiro ele falou, olha, eu levo sim a minha religião para o meu trabalho. E aí, olha o que ele diz, olha, ele olhou para o cara que estava ali na frente dele e disse, olha, e você recusar isso é preconceito religioso. Não é isso que a gente tem que fazer? Ter coragem para defender a nossa fé? Você viu, ele foi respeitoso, mas ali frente a frente. Falou, olha, é um erro que você está fazendo e ignorar a influência da religião. Um pouquinho aí. Todas as vertentes e ideologias que têm por última base a crença. Se o senhor... Ó, decora isso aí, que tem por última base a crença. Já vou falar sobre isso. Que tem por última base a crença. Que tem por última base a crença. Olhar o Harari no Sapiens, ele vai classificar tudo isso como religiões humanas, religiões humanistas. E você levar a tua fé, a tua contrariedade ao aborto... O liberalismo vai ser classificado como religião, o socialismo como religião. Vamos falar disso daqui a pouco. Para o próximo debate. Mas eu queria afirmar essa posição, porque é aquilo que eu acredito que isso é preconceito de natureza religiosa, com todo o respeito que eu tenho sobre você. E que nós possamos ser um melhor Brasil. Muito rapidamente. Ok, vamos lá. Que coisa, concordo plenamente com ele, parabéns, corajoso por não se envergonhar do evangelho, de transmitir aqui no comunismo. O comunismo, ele é uma filosofia política, ele é uma religião, concordo, a escatologia, tem dogmas, é uma religião, seus seguidores dão a vida pelo comunismo, é uma religião. Mas enfim, mesmo para que já existia ideias comunistas na época, mas o comunismo ali de Karl Marx é que foi sendo desenvolvido ao longo da história, quer dizer, vai mudando, o comunismo é uma metamorfose ambulante, vai mudando a cada hora. Mas enfim, o Karl Marx, que é o grande nome aí do comunismo, ele era ateísta. E na base de tudo que ele desenvolveu, todas as suas percepções, a sua cosmovisão, o seu desenvolvimento político, tudo parte do seu ateísmo. Tudo. E existe a cultura, né, que seria a estrutura e a superestrutura. Ele dizia que até o pensamento é apenas uma questão material. Que, de acordo com os meios de produção vigentes, o arranjo, que no caso na época dele era o capitalismo, esse é o arranjo econômico atual. O capitalismo vai determinar o seu pensamento, dizia ele. Que você nem conseguia pensar de modo diferente de como era o arranjo econômico da época. E é engraçado porque se você não consegue pensar fora do capitalismo estando no capitalismo, você não consegue pensar de uma maneira diferente do capitalismo estando no capitalismo, como que ele pensou no socialismo, né? Mas enfim, mas essa percepção dele ateísta vai determinar tudo aquilo, tudo que ele vai construir, o fundamento, tem como fundamento oprimir o povo. E que na sociedade comunista ideal não iria acreditar mesmo que a religião era um empecilho para o progresso da sociedade. Isso é uma perspectiva religiosa. Isso é uma perspectiva de fruto de fé. E essa fé de Karl Marx é que sustentou e deu base da psicologia. A psicologia, em essência, ela é construída por homens ateus. Para eles, a única coisa que existe é a matéria. É por isso que você ouve toda hora psicólogos falando o quê? Psicólogos, a psiquiatria, tentando dar para você como cura para a sua tristeza, que é uma coisa... A tristeza é algo imaterial. A tristeza é um sentimento. Não dá para colocar a tristeza num tubo de ensaio. Mas eles querem dar uma pílula, algo material, para resolver algo totalmente tristeza, seria resultado apenas de um desequilíbrio químico, baixa de serotonina. Tá vendo então como que, até na psicologia, essa sua crença vai moldar tudo que você constrói. Tudo, tudo. Ou seja, então essas filosofias ateístas, como no caso aí do comunismo, a filosofia ateísta serve de base para construir tudo. Todo o pensamento deles surge se desenvolve, é desenvolvido a partir dessa perspectiva religiosa, do ateísmo. Da sua crença no ateísmo. Mas olha que coisa. Esses ateus podem estar no cenário público, com seu ateísmo, servindo de base para determinar tudo o que eles falam. Mas nós cristãos, não podemos ter a nossa religião
no cenário político. E aí é muito interessante porque vejamos os frutos. Quais os frutos dessas perspectivas? Quando a fé cristã esteve no debate público. Quando a fé cristã influenciou a reforma protestante para moldar o Ocidente. Não dá para falar do Ocidente sem falar da reforma protestante. Dá uma procurada na minha livraria. Espetacular. O cara é católico. A democracia em seu país arrebentou com tudo. Na famosa... É impressionante. Ele, católico, escrevendo aquele país moldado por protestantes. Aquela religião, a religião protestante, explica a liberdade daquele povo. Ele diz exatamente isso. Só para pegar um trechinho aqui, vai. Página 46. Veja, o maior país de todos os tempos, Estados Unidos, totalmente moldado pela fé cristã. Não, mas aí não presta. É livre, próspero, imperfeito, muito imperfeito, mas comparado com tudo que a gente vê, muito melhor. Esse país moldado pela fé cristã não presta, não. O segundo presidente americano, John Adams, disse: a nossa Constituição só serve para um povo religioso. Não, mas aí não presta, não. Aí não presta. O que presta é brincadeira. Parabéns, Deltan, pela coragem, né? Foi até vaiado ali, pela coragem de não ter vergonha do Evangelho. E é histórico isso. É histórico, é testemunhado por tantos outros, como, por exemplo, também Max Weber. Max Weber, o cara não era cristão, não era nada. Ele queria... Espanha e Portugal não eram tão prósperos. E ele, ímpio, falou um monte de besteira, eu sei, mas ele conclui, tem a ver com a fé protestante. Por isso ele escreve um livro, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Ele entende que a fé protestante moldou o cenário para aqueles países serem tão prósperos. Então é isso, que a gente tenha coragem de defender o que a história mostra, os frutos mostram. A gente conhece a árvore pelo fruto. Olhemos os resultados de quando a fé cristã ela influenciou o mundo. Escravidão caiu por conta de William Wilberforce, cristão fervoroso. Foram acabando justamente com o avanço da influência da fé cristã na sociedade. E aí, a gente não poderia falar, por exemplo, em liberdade de expressão, Estado laico, que eles falam, sem falar da fé protestante. E aí não pode. Ou seja, o Ocidente é moldado em muito pela fé protestante, pela religião cristã. Um monte de coisas boas que nós temos hoje no Ocidente tem a ver com isso, mas nós não temos voz no cenário político, no cenário público. É um absurdo. Não, é isso mesmo. Se eles podem levar a visão deles, ateísta e religiosa, a sua cosmovisão para o mundo, para o cenário político, por que nós não podemos? É isso aí. O que você acha? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo.